Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E eu convido você a meditar a palavra de hoje junto comigo no Pão da Palavra. Eu me chamo Vitória, sou discípula da Comunidade Católica Adorai e convido você a pegar a sua palavra e estudar comigo a palavra que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, dos versículos 19 e 21. Amém? Então vamos pegar a nossa palavra e, como eu sempre gosto de dizer, não podemos ler a palavra do Senhor sem clamar o Espírito Santo, para que Ele mesmo venha comunicar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, aquilo que nós precisamos meditar, aquilo que o Senhor quer falar. É claro que a palavra de Deus vai falar algo para mim, mas se você abrir bem o seu coração e tiver com o seu ouvido bem atento, o Senhor vai trazer um outro olhar para você. O Senhor vai trazer aquilo que Ele quer para você na sua vida, aquilo que você precisa aprender para que você seja um filho conforme a vontade de Deus. Amém? Então vamos pegar a palavra? Vamos clamar o Espírito Santo junto comigo para que nós possamos começar a nossa meditação de hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora eu convido a você, com as suas próprias palavras, peça a graça do Senhor Jesus, do Espírito Santo vir hoje sobre a sua mente, sobre os seus ouvidos, sobre o seu coração, sobre tudo aquilo que te impede de compreender a palavra, sobre todas as barreiras que se levantam para que você não busque ler a palavra, para que você tenha essa intimidade com Cristo. Peça ao Senhor Espírito Santo para lhe dar força, para lhe dar entendimento, para te dar inteligência, compreensão, discernimento daquilo que é vontade de Deus. Espírito Santo, fica conosco e vem abrir os nossos olhos e guiar o nosso coração, para que possamos compreender a vontade de Cristo na nossa vida. Nós estamos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus hoje, que é bem pequena, vem dizer o seguinte: a mãe e os irmãos. Apresentaram-se sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam aproximar-se por causa da multidão. Avisaram-no, tua mãe e teus irmãos estão fora e querem te ver. Ele lhes replicou, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e essa palavra que é tão pequena, mas ela traz uma lição tão forte para a nossa vida. Me chama muita atenção quando a palavra vem dizer que a mãe e os irmãos de Jesus, a mãe e os seus parentes próximos, a sua família, está tentando se chegar a ele, mas não consegue pela multidão. Ora, a gente vê tantas pessoas tão próximo da igreja, tão próximo de Deus, tão próximo ali ao redor, aqui na palavra em si, uma multidão sedenta por ouvir a vontade, aquela lição que Jesus trouxe para aquele povo naquela época, desejando estar perto porque sentiram a presença de Deus e seus corações estavam sedentos por conhecer um pouco mais dele. Mas a gente sabe, meus irmãos, que muitos se aproximam de Jesus, mas são tão poucos que deixam aquela palavra entrar, são tão poucos que permitem o molde, são tão poucos que ouvem a palavra de Deus e as cumprem, não é mesmo? E muitas vezes essas pessoas que estão ao redor de Deus, que estão na casa de Deus, mas não permitem que a palavra de Deus venha molhar o seu coração, venha fazer obra, muitas vezes essas pessoas nos impedem de chegar até o nosso Senhor. Se você puxar na sua memória quantas vezes nós não enfrentamos tribulações, até mesmo dentro da casa de Deus, não é mesmo? Mas a palavra de Deus vem nos exortar. Meus irmãos e minha mãe, meus parentes, minha família, são todos aqueles que não só estão perto, mas ouvem e as praticam. Ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ser
parente, de ser da família de Jesus, ser tão próximo de Jesus, de Deus, exige de nós uma atitude. E não é só estar na igreja, mas é ser igreja. Não é só estar na casa do Senhor, mas essa casa do Senhor precisa ser o nosso coração. A palavra de Deus tantas vezes já nos ensinou. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer o teu coração, de espírito e em verdade. O Senhor quer a sinceridade do teu coração. O Senhor, Ele não precisa de um amor qualquer, o Senhor precisa de um amor verdadeiro. E Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós estamos doando. Não adianta vir para o Senhor com máscara. Não adianta vir fingindo um ser de Deus, ter unção, porque o Senhor nos conhece. Por isso, meus irmãos, desejemos a graça, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, de ser discípulos, não só de palavras, mas de todo o coração, como a palavra de Deus nos ensina, em espírito e em verdade. Desejemos isso. De doar mais ao Senhor, mas doar algo que é verdadeiro. Não esteja só perto, mas deseje ser família de Cristo. Não deseje só estar na igreja, mas deseje ser a igreja. Porque aí sim, o Senhor vai olhar para a gente e vai dizer, esses são minha mãe, meus irmãos, meus parentes. Esses são minha família. São esses que vão sentar na mesa do nosso Senhor e vão ceiar com Ele. Sabe? Nós desejamos ser o melhor para Cristo. E não façamos parte dessa multidão que tantas vezes dá um contra-testemunho. Tantas vezes o nosso pecado, as nossas resistências, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ao invés de trazer o irmão para perto de Cristo, nós afastamos o nosso irmão de perto de Cristo. Que desejamos de todo o nosso coração a graça de ser ponte e não pedra de tropeço para o outro. Desejamos cada vez mais a graça de que essa palavra, vou até mostrar a minha aqui, que essa palavra de Deus, ela não seja só um livro para ler, mas a palavra do nosso Senhor para mudar a nossa vida, nos banhar com essa água, nos transformar. Sabe que a vontade de Deus é nos fazer novo e não embasar aquilo que nós achamos, a nossa vontade e os nossos conceitos. Tudo que está em nós, lembre-se, tudo que está em nós precisa ser mudado. Precisa ser mudado para que esteja menos conforme a nossa vontade e mais conforme a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, meus irmãos, é só clamando insistentemente a presença do Espírito Santo e tendo os nossos olhos atentos ao que essa palavra aqui está nos dizendo. Por isso, peçamos a graça ao Senhor de todos os dias estarmos cada vez mais perto dele, estar cada vez mais próximos desse Deus, até que ele nos reconheça como seus filhos, seus parentes, seus irmãos, seus amigos. E para estar perto de Deus, basta querer, é simples, basta ouvir, estar atento ao que o Senhor está nos dizendo e praticar. Olha como Deus é simples, meus irmãos. Deus não está nos pedindo algo extraordinário. Ele está só nos dizendo, vem meus filhos, vem me conhecer. Porque a palavra nos diz, Ele está lá e tem uma multidão ao redor dele. O Senhor está aqui para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele está aqui para todos. Ele se deixa encontrar. Agora nós também precisamos fazer a nossa parte, que é de ir ao encontro dele. Mas ir desejando a verdade. Ir desejando de verdade ouvir e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Que o Espírito Santo te ajude e me ajude a cada vez mais deixar que o Senhor nos molde. Que o Espírito Santo cada vez mais nos ajude a ser melhor para Cristo. Para que a gente possa enfrentar essa multidão, atravessar até que estejamos lado a lado com o nosso Senhor, que desde sempre quer o nosso melhor, que é estar do lado dele. Amém? Que o Espírito Santo nos guie, nos guarde, nos abençoe e que essa palavra gere frutos na minha vida e na vida de todos vocês. Amém.